Estamos aqui com a deputada federal Duda Salabert, de Minas Gerais. Duda, hoje vocês tiveram uma reunião com o ministro Padilha. O que foi tratado nessa reunião? Não, foi um alinhamento entre a bancada do PDT e o governo federal, a fim de que algumas demandas que são importantes para os municípios e estados sejam executadas e que estavam represadas aqui em alguns ministérios. Foi basicamente uma reunião de alinhamento político. Duda, você representa alguns segmentos sociais muito importantes. A mulher, movimento LGBTQIA. Como é que você se sente em ser uma voz desses grupos que muitas vezes são reprimidos e até odiados? É importante lembrar que eu, junto com a companheira Érica Hilton, fomos as primeiras travestis eleitas na história do Congresso Nacional. Se depois de tantas legislaturas, somente agora a população de travestis transexuais consegue representantes no Congresso Nacional, isso mostra a desigualdade histórica que há no país. Lembrando que no Brasil 90% das travestis transexuais estão na prostituição, 91% não concluíram ensino médio. Então urge a construção de políticas públicas para esse segmento e reparação, né, das tamanhas desigualdades e injustiças que foram praticadas no país contra grupos historicamente aviltados, como é o caso das pessoas travestis transexuais. Então, é um desafio, mas eu reconheço que há uma mobilização popular para que essa injustiça seja superada. Duda, você representa um estado grande, Minas Gerais, um estado com muitos problemas e muitas necessidades. Você é uma deputada municipalista? Eu defendo os municípios. Acredito que há uma frase que diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, e o século XXI é o século das cidades. Então, nunca se discutiu tanto cidade como agora. Então, defendo os municípios, sou municipalista e acredito que a política, de fato, a grande política, se constrói no município. Ter um município forte é fundamental para a defesa da democracia e para a justiça social. Para a gente encerrar, você é do PDT de Leonel de Moura Brizola. Qual que é o legado que Leonel deixou que você defende como parlamentar? Brizola se faz mais do que nunca atual. Pegar dois pontos fundamentais que Brizola construiu, porque não era só retórica, não era só discurso, não era só ideologia, era uma política pública construída. Dando dois exemplos, Brizola idealizou e colocou em prática o CIEPS, que eram as escolas em tempo integral, que depois foi destruído por opositores. Nós tivemos agora o presidente Lula anunciando como novidade, mas não é novidade, as escolas em tempo integral. E é fundamental que nos municípios, todas as escolas municipais, nos estados, todas as escolas estaduais sejam em tempo integral. E o Brizola mostrou que isso é possível. Quando ele foi governador, 41% do orçamento foi destinado para a educação. Brizola foi criticado por ser governador de uma obra só. E essa obra só era ter construído mais escolas. A pessoa que mais construiu escolas no mundo foi Leonel Brizola. Então isso já mostra como o Brizola é atual. E além disso, além da preocupação com a educação, Brizola tinha como centro da sua política pública a defesa das crianças. E é fundamental a gente pensar cidades para a criança. Uma cidade boa para a criança é uma cidade boa para a pessoa com deficiência, é uma cidade boa para os idosos, é uma cidade boa para todo mundo. Então, o desafio, penso eu, de um grande gestor é romper com uma lógica adultocêntrica, que pensa a cidade somente para o adulto e não pensa a cidade para a criança. Veja que esse espaço, até Brasília, como foi construída, não foi pensada para as crianças. Né? Quais são os espaços de lazer, de entretenimento aqui mesmo para a criança? Não se pensa nisso. E Leonardo Brizola mostrava como é fundamental colocar a criança na centralidade da política pública ou de todas as políticas públicas construídas. E é esse o grande desafio que nós fazemos e levamos aqui para o Congresso Nacional. Essa foi Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais.